Ou, topa aprender umas dicas sobre freio? Topa aprender uns macetes sobre freio na escola antiga? Saber coisas, como resolver alguns pepinos? Que bom. Então vem comigo. Muito bem, muito bem, muito bem. Existem alguns problemas, alguns defeitos que acontecem no sistema de freio. Que na maioria das vezes, brother, foi colocado pelo próprio dono. Na maioria das vezes é resquício de uma reparação mal feita, ou feita com baixa informação. Ou às vezes é simplesmente uma inadimplência no uso, sem manutenção. Principalmente você que trabalha com motos antigas, ok? Motos clássicas. A chance de você pegar essa situação é muito grande. E você que tem uma CBzona, uma moto antiga, uma Galo, né? Ou então você tem uma CB 750 das antigas, pode ser que você tenha esses tipos de problema que eu vou mencionar com você. Por quê? Porque é um tipo de sistema antigo, de freio. Sistemas de fixações antigas, sistemas de alinhamentos e geometrias do raio do disco antigas. As modernas, os sistemas de fixação, são sistemas com uma geometria diferente, ok? Muito mais eficaz, muito mais eficaz. Para a parte de freio, essa parte da moto ainda estava numa certa evolução, ok? As motos melhores são realmente melhores em freio. Graças a Deus a gente aprendeu a frear melhor, ok? Legal. Muito bem, mas eu vou te passar... Ah, não. Você não quer frear não, filho? Tá ficando doido? Você quer correr? Testemunhas! Testemunhas! Você quer parar no testemunho, hein? Deixa o like! Que like! Tá bom. Não pode parar no testemunho. Você tem que aprender realmente a parar a sua motocicleta. Não adianta ela só ter uma força positiva canhão. Ela tem que ter um freio à altura. Aliás, o freio é a força maior que existe. A força cinética maior que existe na motocicleta é a força negativa. Para você atingir de 0 a 100 numa motocicleta, dependendo da categoria, você leva de 3, 4 segundos até 10 segundos, né, para chegar de 0 a 100. Só que para você frear desse 100 até 0 km, você freia em bem menos tempo. E como é que isso acontece? Com revisões do freio, com revisões no sistema. Principalmente quando você for trocar as pastilhas de freio. Quando você for trocar as pastilhas de freio, eu vou te ensinar algumas coisas que você precisa observar. Alguns macetes. O primeiro deles, você vai observar, algumas pinças não tem mais aquele guarda-pó aqui, como esse daqui, por exemplo. Ela não tem o guarda-pó e nem o alojamento para o guarda-pó. Mas normalmente algumas delas têm alguns guarda-pós aqui, ok? E esses guarda-pós podem esconder sujeiras. Que ficam nesses êmbolos aqui, que empurram a pastilha, tá vendo? Essas sujeiras, elas são devidas ao uso, ao desgaste da própria pastilha. E devido à temperatura, elas aderem ao êmbolo. E conforme a pastilha vai acabando, o êmbolo vai saindo para fora, assim, tá vendo? Vamos expulsar ele para fora para você assistir melhor do que eu tô falando para você. Vem cá, vamos lá. Tá conseguindo ver o êmbolo aqui? Conforme a pastilha vai acabando, meu brother, isso vai acontecendo. Olha, ela vai empurrando o êmbolo para fora, tá vendo? O êmbolo vai vindo para fora. E esse êmbolo vai ficando cada vez mais exposto às sujeiras. E essas sujeiras, elas vão agregando e aderindo a esse êmbolo até certo ponto de aderir de um jeito. Meu chapa aqui só saia com um banho, ou até mesmo para você usando um produto muito forte para você tirar. Porque isso aqui é uma espécie de um copinho, tá vendo?
Se eu continuar aqui, eu vou expulsar ela fora a ponta, olha. Ela até sair pra fora, tá vendo? Ela é um copinho assim, e isso aqui é um cromo duro, é o mesmo cromo da bengala, ok? É um cromo duro. Então, essa sujeira adere, certo? Isso acontece, não tem como você evitar isso, porque ela tá aqui, ó, ela aqui, tá vendo? Ela tá aqui, ó, então as sujeiras, as impurezas da roda, as impurezas que ficam aqui na roda, acabam vindo pra cá, entende? E a temperatura acaba fazendo com que essa aderência, então, fique maior. Então, qual que é a dica que eu te dou? Vem cá. Você vai trocar a pastilha, né? Via de regra, aqui que os caras falam, não, você vai trocar a pastilha, tira a pastilha velha e já empurra o Ember pra dentro. Não. Calma. Vai devagar. O que você faz? Promove uma limpeza no êmbolo aqui. Promove uma limpeza. Se você não quiser nem tirar ela daqui, ó, pra você não perder a sangria, pode. Você já expulsou ela pra fora aqui, ó. Mais ou menos um dedo, ok? Mais ou menos um dedo, expulsou ela pra fora. Vou ensinar você a fazer uma limpezinha chupeta, show de bola, tá? Vamos lá, ó. Um paninho limpo, aqui. Aqui a gente só usa pano descartável. Então todo pano nosso aqui é um paninho bem limpo. Thinner, eu guardo o thinner aqui, tá? Thinner no paninho, ok? Certo, muito bem. Enrola ele aqui assim, certo? E aí você faz assim, ó. Segura aí pra mim, filhote. Faz assim, ó. Segura aí pra mim, filhote, direitinho. Tá vendo aqui? Thinner, tá, galera? Thinner. Pode ser o thinner de diluição. Aí você faz assim, ó. Tá vendo? Isso é uma limpeza muito eficaz, cara. Muito show de bola. Tá vendo? É uma espécie de um polimento que você fez. E olha, sujeira que sai. Tá vendo? Se você conseguir fazer isso em todas as trocas de pastilha que você fizer, tá vendo? Olha, eu já tinha feito aqui, certo? Por isso que ficou eficaz assim. Vai acabar tirando as sujeiras que você vai perceber que são sujeiras que, se você passasse a unha assim, você não tiraria, cara. Por que tirar essa sujeira? Para ficar limpinho, para ficar bonitinho? Não é só isso. Porque isso aqui, na verdade, ninguém vê lá para dentro. Então, se ficar sujo, ninguém veria. É para quando você fizer isso aqui, ó. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Sargento, ok? Vai pôr o sargento aqui. Você põe um paninho aqui, né? Certo? Pra você não machucar a pinça aqui, né? Não machucar a pinça, às vezes a pinça é recém-pintada e tal. Ou até mesmo pra você não tirar a tinta da pinça. E você vai voltar a pinça aqui, certo? Chegamos aqui num ponto em que existem duas técnicas, ok? Existem duas técnicas a partir de agora. A primeira técnica é você simplesmente empurrar o que tá aqui e o fluido vai retornar lá pro cilindro mestre lá, você tá vendo? Isso, só que aí depois que você fizer isso, você vai precisar trocar o óleo de freio. Porque o óleo de freio que está aqui, olha, é diferente do óleo de freio que está lá no reservatório. O que está aqui foi exposto a temperaturas, porque estava próximo à pinça, e a pinça recebe temperatura. E quando o óleo de freio recebe temperatura, com frequência, ele ativa certos componentes do óleo para manter a sua incomprimibilidade, ok? E isso acaba deteriorando o composto do fluido. Então, esse óleo que está aqui na ponta já é um óleo necessário ser substituído, ok? Então, o que você faz? Você vai empurrar o êmbolo lá para dentro e o fluido vai voltar lá para cima. Então, depois que você terminou de trocar a pastilha, promova a substituição do fluido de freio. Ou você faz tudo isso daqui fora daqui. Eu não vou fazer fora daqui porque aqui, essa moto aqui eu já fiz o sistema de freio, eu já mexi no sistema de freio. Eu só tive que começar a refazer para mostrar um defeito que nós encontramos depois, ok? Então você tira aqui fora, solta aqui fora, joga o óleo para fora, ou você abre o sangrador e quando você começar a apertar aqui o óleo vai sair para fora. Não existe, nesse caso não existe técnica errada, somente técnicas diferentes.
Essa técnica de você tirar daqui ou abrir o sangrador é a técnica mais confiável, porque de repente você vai voltar um óleo muito sujo lá para cima, você pode contaminar o cilindro de freio. Ok? Então abrir aqui é muito bom. Então você abriu aqui, retornou aqui, ele vai começar a cuspir o fluido de freio para fora, lá, em cima de uma bandejinha, ok? Para você, bonitinho. Então, muito bem. Então o sistema hidráulico você entendeu, ele vai voltar lá para cima. Só que tem uma outra coisa. Você se lembra da sujeira que nós mencionamos aqui? Se você não limpar aqui, essa sujeira que estaria aqui na superfície iria rasgar o aringue da pinça, porque aqui dentro existe o aringue da pinça, existe o reparo dela, é um aringue que veda. Há pressão dentro da pinça. E esse é o aringue. Bom, eu resolvi tirar a pinça para poder ilustrar melhor para vocês, porque aqui estava muito sem gente, essa ferramenta é muito pesada, não ia dar para filmar direitinho, tá bom? Então vamos lá, eu vou voltar ela na morsa agora. Ok, eu vou voltar ela na morsa, para você que não tem sargento, mas tem uma morsa. Ok, então vamos lá. Então aqui ficou mais fácil para você poder enxergar, ok? Eu vou começar a voltar a pinça aqui, dá uma olhada, olha o que vai acontecer. Tem que colocar alguma coisa no chão, porque o óleo que está lá dentro vai começar a querer sair para fora. E ele vai querer cair, ok? Então vamos lá. Vamos começar a voltar a pinça. Você tá vendo, ó, o êmbolo entrando de volta lá para dentro. Então o que acontece? Se você não tirar a sujeira, essa sujeira vai começar a cortar o aringue, danificar o aringue. E é a partir daí que a pinça começa a engripar. Começa a desacomodar o aringue da posição dela. E este êmbolo aqui, o que acontece com ele é o seguinte. Toda vez que ele vai frear, toda vez que ele vai empurrar as pastilhas, ele é projetado para fazer a seguinte coisa. Faz assim, filhote, para mim. Ok, a mão do filhote aqui é o disco de freio. E as minhas outras mãos aqui são as pastilhas. Elas ficam sempre muito próximas assim do disco, ok? Quando você aciona o freio, ela segura no disco. Nossa, que mãozinha. Pode parar. Fica com a mão, ela pega no disco assim. E é assim que ela promove o atrito. Promove o atrito, então inicia-se o processo da frenagem. Ok? Porque freio é atrito. Por que um carro freia? Por que uma moto freia? Por que você tira a mão daí? Pra continuar, tá bom. Por que um carro freia? Por que uma moto freia? Por causa do atrito. É o atrito das pastilhas dos discos, é o atrito da roda do pneu com o solo. Ok? Então você começa a promover o atrito. Quanto mais você aperta, maior é a intensidade e a pressão das pastilhas sobre o disco, promovendo a frenagem. Só que a partir do momento que você solta o freio, a tendência das pastilhas é libertar o disco. Descolar, desconectar. Não tocar mais. Não pode tocar mais. Então todo o êmbolo, quando ele freia, ele faz isso aqui, ó. Ele empurra e volta. Então ele tem que cumprir duas funções. Primeira função é empurrar. E aí o cilindro lá em cima também dá a ordem no retrocesso do dedo de puxar o êmbolo. E se você não fizer esta limpeza aqui, esse retrocesso da pinça acaba se tornando comprometido. Talvez ele não retroceda, talvez ele retroceda pouco. E se ele retroceder pouco, essa pastilha continua pegando... Por que você tirou a mão daqui? Ah, você deu a outra? Você quer sentir na outra também? Assim? Ela tem que retroceder por inteiro. Se você tiver com o deslizamento do êmbolo aqui comprometido, ela pode ser que não retroceda toda e fica pegando aqui. E esse pegando aqui, mesmo que seja só um pouquinho, começa a promover uma temperatura, a subida da temperatura, porque o atrito consegue elevar a temperatura, ok? E é por isso que a evolução do sistema de frenagem teve que reaprender ou aprender a dissipar a temperatura. No caso da CB com freio duplo na dianteira, não é para melhorar a eficácia da frenagem, foi para melhorar a dissipação de temperatura.
ok? CB com freio a disco duplo não freia mais do que a CB com freio simples. Aliás, não pode frear mais. Existe um limite de frenagem. Senão você cai. Se travar a roda, você cai. Ok? Isso é uma roda só. Você freou, travou, agora você vai pro chão, filho. Você vai pro chão. Então o freio duplo não é para melhorar a frenagem, é para melhorar a dissipação de temperatura. Porque a temperatura em excesso pode fazer com que o óleo retroceda pelo flexível e volte lá para cima, pro reservatório. E aí quando você for apertar no freio, é vácuo, é vazio. Simplesmente vazio, você vai frear e não vai ter freio, ok? Ou, pior ainda, ela vai retroceder a ponto de começar a pressionar cada vez mais o êmbolo, cada vez mais a pinça e travar a moto, e a moto parar. Ela pode fazer com que a moto pare, ok? São dois os sintomas que podem acontecer. E aqui, olha, chegou a ponto, não sei se vocês vão conseguir enxergar a coloração azul aqui, você tá vendo? Essa coloração azul aqui foi o excesso da temperatura. Essa pinça aqui foi por isso que nós precisamos tirar, porque tinha sujeira no êmbolo da pinça e o retrocesso da pinça na hora da liberação do freio ficou comprometido. Voltando para cá, então é isso, você fez a limpeza, agora sim você pode voltar o êmbolo por completo. Se aqui tiver um guarda-pozinho, então você tira o guarda-pozinho para fora, limpa o êmbolo, lava o guarda-pó com água e detergente, ok? Aqui não pode ir gasolina, por exemplo, tiner pode. E aí você retrocede a pinça aqui, pode retroceder a pinça, tá vendo? Certo, pode encostar ela lá, encostou ela, acabou. Tá aqui, show de bola, certo? Muito bem, agora eu vou te ensinar outra coisa. Certo, mas quando você voltar a pinça, volta devagarinho, ok? Volta lento, devagarinho, tá? Não tenha pressa, tá? Senão você pode virar o O-ring. Você percebeu que o O-ring, ele é quadradinho assim, né? E é ruim de pôr isso aqui, hein, bicho? Então se você voltar muito rápido, ele dobra assim, ele vira. Ele pode virar assim. Então você vai devagarinho, empurra devagarinho, tá? Pinças não se pintam com spray, ok? Nem de alta temperatura, nem de tinta especial, nem de tinta que custa R$300 o litro. Não, não se pinta assim. Pinça se pinta com epóxi, ok? Pintura epóxi na pinça. Por quê? Por conta da temperatura, da alta temperatura, por conta da reação do fluido de freio. Ele escorreu por aqui, ele vai querer sair, tá vendo? Isso aqui foi uma pinça pintada, tá vendo? Já tá saindo fora aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Só de eu ter posto o pano aqui, tá vendo? Ele já sai fora, ok? Pinça, nada de spray, pinça é com pintura epóxi. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre pastilhas de freio, ok? Pastilhas de freio. Então, tá lá aquela situação em que você quer trocar a pastilha. Será que a pastilha tá meia vida? Tá, fala assim, não tô fazendo nada mesmo? Eu vou ali trocar a pastilha. Eu tô fazendo nada mesmo, deixa eu ali me... Entendeu? Certo, então você vem e tira a pastilha fora e você olha para a pastilha fora e joga fora. Não, não. Não, porque na pastilha velha está impressa as características de fixação da sua pinça, seu alinhamento da sua pinça, a saúde da sua pinça. Para eu olhar a saúde de um motor, eu enfio o dedo no escapamento. Para eu olhar a saúde de um sistema de freio, eu olho as pastilhas de freio. Então eu vou analisar o que numa pastilha de freio? Primeira coisa que eu vou analisar é a geometria do resquício da pastilha. Eu vou observar se eu não tenho conicidade. O que é uma conicidade? A base ser mais fina do que o topo, tá vendo? Se eu tiver aqui mais baixo do que aqui, significa que a minha pinça ela está torta assim, certo? Significa que eu vou precisar promover um alinhamento na pinça. Significa que eu vou precisar verificar os fixadores das pinças. Vou mostrar para você. Vou observar também se ela gastou de forma uniforme tanto aqui quanto aqui.
Porque se eu tiver um lado mais fino do que o outro, significa que minha pinça ela está torta assim, ok? E ela está pegando mais um lado do que o outro. Fixadores das pinças, os famosos cavaletes. Se por acaso você observar alguma irregularidade no desgaste da pinça, significa que a chance de você ter um cavalete torto, empenado, é muito grande. Observe, por exemplo, no espelho, se você vai ter algum desalinhamento na pinça, ok? É complicado, porque assim, devido a muitas pinturas, muitos manuseios, às vezes as costas ficam machucadas e o teste aqui ele se torna impreciso. Mas uma pinça torta, eu vou fazer assim, você vai perceber que isso aqui faria assim, ok? Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Então se você encontrar uma peça dessa aqui empenada, eu profissionalmente te aconselho a substituir isso, ok? Ou então, se você tiver muita habilidade, for um profissional da área da metalurgia, você pode até tentar recuperá-lo. Mas eu não aconselho. Substitua. Essa aqui eu não vou nem perder meu tempo. Eu vou colocar outra pinça, de outro cavalete. Então eu não vou nem perder meu tempo. Aqui, esse sistema todo aqui, eu vou substituir. Isso que a gente não estava nem sabendo. Eu estava pronta. Eu ia entregar. E, olhando pro disco azulado. Nem perguntei pro cliente, não vou nem repassar isso aqui pra ele, porque é minha responsabilidade, bota aqui comigo. Ok? Bom, pelo menos assim que eu penso. Tá? Já vou resolver esse problema. Ainda sobre fixadores de pinça. Esses são os pino-âncoras. Né? O que são pino-âncoras? A pinça é presa, ela é presa por pinos deslizantes. Eles fazem o papel de fixação da pinça. E ao mesmo tempo permitem a liberdade da pinça. Porque a pinça, vocês se lembram que eu disse para vocês que o êmbolo tem que ir frear essa mão. Então tá, né? Ele tem que ir, frear, segurar e voltar? Ok. Este voltar depende da liberdade de movimentação da pinça. A pinça também tem que se mexer assim. E ela se mexe através da liberdade que ela tem sobre o pino âncora. Certo? Então você precisa observar se o pino âncora também não está desalinhado. Como você faz isso? Você retorna os pino âncoras para o lugar sem a pastilha e você observa se eles estão perpendiculares com relação à base dele. Se eles não estão tortos, você pode observar um torto para lá, um torto para cá. Então se você ver um pino âncora desse aqui com defeito, não tente desentortar. Troque. Substitua. Joga no lixo e compra outro. Tá? Com isso não se brinca. Como existem os fixadores das pinças, existem os fixadores das pastilhas. As pastilhas também precisam dessa liberdade. Elas também acabam fazendo movimentos, ok? Elas acabam sendo fixadas por pinos que permitem a liberdade dela também, porque além dela ter que acompanhar o desgaste do disco, que o disco vai gastando, a própria pastilha vai gastando, e elas vão acompanhando e determinando outra posição. Ora elas estão aqui como novas, mas elas vão se movimentando para lá, ó. Elas vão se movimentando para lá e para cá, ok? Para lá e para cá. Mas elas também precisam se movimentar assim, elas precisam frear e retroceder, frear e retroceder. E são esses pinos que promovem o alinhamento da pinça, da pastilha. Então observe se esses pinos não estão realmente também tortos. O que você faz? Você pega eles, coloca numa parafusadeira ou então numa furadeira. Coloca eles aqui assim, ó. Tá vendo? Tá retinho? Tá show de bola? Joia. Verifica o outro também. Tá aqui, ó. Joia! Retinho. Verifica os pinos âncoras então também. Aqui. Aí você tá meio... Ó, tá vendo o que eu disse pra você? Vamos ver se é fixação. Ó. Tá meio esquisitinho, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Tá fora. Tá fora. Ok?
tá? Bem melhor, tá vendo? Bem melhorzinho. Esse aqui realmente tá torto. Vamos colocar fora. Esse aqui tá nota 9,5. Mas vou substituir também. Vou pôr outro. Olha, tá vendo aqui, ó? Certo? Beleza. É que como tá fixado pela rosca, a chance de você não conseguir a fixação correta numa furadeira aí pode te enganar, ok? Mas esse aqui tá bem melhor do que este que estava aí, que eu vou substituir, vou trocar. Aliás, esse aqui dormiu, tá vendo? Dormiu, certo? E nesses pinos aqui, não são nos dois, somente em um, porque você vai observar que um dos furos aqui, ele é maior, ok? Um dos furos ele é maior, o outro é justo, o outro é justinho, a pinça entra justinha, só que o outro é maior, tá vendo? O outro é maior. É justamente para ter um amortecedor, que é este O-ring aqui, tá vendo? É um reparo, isso normalmente vinha antigamente num reparo. Hoje, para conseguir isso, você precisa tirar um olho para poder comprar, ou então é muito difícil de achar, ok? Se você não achar isso aqui, se você estiver no meio do mato e você não achar, não se preocupa, fica tranquilo. Você pode colocar no lugar 2 O-rings de Viton, ok? O-rings de Viton. Dessa espessura aqui, tá vendo? Então você vai colocá-lo lá. Você vai estranhar que aqui ele tá mais fino, né? Mas é que na hora que você coloca lá, ele acaba ficando da mesma espessura que obedeceria a esse O-ring aqui, ok? E às vezes você vai tentar reaproveitar esse, por exemplo, como esse aqui, mas não dá, ele estufa. Infelizmente ele estufa, você não consegue reaproveitá-lo, tá? Então o que você faz aqui, ó? Você vem com ele aqui, ó. Aqui. 1, 2. Tá vendo? E ele vai fazer o mesmo papel, exatamente o mesmo papel, tá? Sem nenhum problema. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Furo maior. Aqui, ó. Vai entrar aqui, olha lá. E deixou a liberdade e ficou com folguinha certinha aqui, ok? Esse aqui é o justo, ele é o justo, que ele evita a folga assim da pinça, ok? E esse aqui evita esta folga da pinça aqui, ok? Esta folga da pinça aqui. Então, cada pino tem sua função. Esse pino vai bloquear esse movimento, ok? Por isso que ele é justo. E esse pino vai bloquear este movimento, ok? É por isso que você precisa do O-ring aqui. Então é este O-ring aqui que vai bloquear esse movimento aqui, certo? Certo, muito bem. É por isso que existe o O-ring somente em um pino âncora, tá? Agora eu vou pegar na pastilha. Não! Não faça isso! Não faça isso! Tá vendo a pastilha limpinha? Bonitinha! Acabou de tirar da embalagem! Oh my God! O que você faz, meu jovem? Primeira coisa que você faz é lavar as suas mãos. Lave suas mãos para pegar a pastilha, meu velho. Não pode. Esses contaminantes que existem nas mãos, além de serem derivados brutos demais de petróleo, ok? Que podem alterar a química e o composto da própria pastilha, podem fazer com que o processo de casamento da pastilha e o disco se torne comprometido, provocando assim deformidade no casamento entre o disco e a pastilha. Então, é por isso que eu sempre aconselho você lavar suas mãos. Ok? Fichas limpinhas. Ai, que beleza. Agora sim. Agora sim, com a mão limpinha. É porque não dá pra ficar mais limpo que isso, porque isso é mão de mecânico, né, bicho? Mesmo com a mão limpa, evite pegar nesta superfície, tá bom? Evite pegar nessa superfície. Pra você não interferir nessa primeira camada que existe da pastilha, porque essa primeira camada que existe da pastilha é para promover o casamento com o disco. Deixando a primeira superfície, mesmo que seja ela bem pequena,
mais fofa, mais airada, ok? Porque essa pastilha não está pronta, ela precisa do processo de aquecimento para poder ficar aglutinada como esta pastilha, ela está muito mais eficiente do que esta aqui. Pastilhas velhas são mais eficientes do que pastilhas recém-colocadas. Por quê? Porque aqui ainda precisa do processo de aglutinação, ok? Então, vou falar muito sobre pastilhas ainda. Então, vou fazer um vídeo somente sobre pastilhas, tá? Então, não pegue aqui, quando você for colocar, não contamine a superfície. Por falar em superfície, não. Não. Não, não, não e não. Não se dá passe em disco de freio de motocicletas. Por que se dá passe em disco de freios de carros? Por causa da espessura, por causa do diâmetro. A espessura do disco. A espessura do disco promove esse tipo de reparação. Aqui a espessura ela é tão fina que qualquer empeno no cubo pode se confundir com o empeno no disco. Se você for dar um passe aqui, é capaz que você tire tanto material que inviabilize o uso do disco. Discos de freios de motocicletas não se dão passe. Por favor, gente, não faça isso, tá? Mesmo porque o seu problema pode realmente não ser no disco, pode ser no cubo do disco, porque o disco também tem um cubo, você tá vendo? Onde ele é preso no cubo da roda. Então você pode ter um contaminante aqui, que fixou junto com a roda tá aqui, o disco tá aqui. Às vezes tinha sujeiras aqui, você foi e colocou o disco e o disco ficou desalinhado com relação ao perpendicular da roda. Então como é que você faz para descobrir se um disco tá ruim? Existe um ponto no disco em que a pastilha não pega, você vai observar que existe uma rebarba aqui. É de propósito, é para você observar o quanto o disco gastou, porque essa espessura externa é a espessura por qual o disco era quando novo, quando 0 km. No outro por dentro dá para você observar melhor ainda, tá vendo? Esta rebarba indica o quanto o disco gastou, ok? Se essa rebarba começou a cair na casa já do seu milímetro, enquanto ela estiver no seu ponto 5, ponto 4, tudo bem. Começou a cair para ponto 7, ponto 8 milímetros, substitua o disco, ok? Porque por dois motivos. Você vai ter uma base fragilizada por falta de material. E quanto mais fino também for o disco, maior é a temperatura que ele vai adquirindo na frenagem. Ok? Pode provocar superaquecimento no seu freio. Tá bom? Ok. E a maioria das pinças também possui um recurso antivibratório. No caso da CB, existe uma chapinha presa lá em cima. E essa chapinha toca na cabeça da pastilha. Você tá vendo aqui, olha? A marca dela aqui, ó, tá vendo? Toca na cabeça da pastilha, que é para estabilizar ela no lugar. Pra ela ficar estabilizadinha assim, ó. Ok? Pressionando. Pra quando você passar nos buracos, ela não fica vibrando assim também. Ok? Então preste bem atenção. Se você for substituir, observe a integridade dessa chapinha. Se você percebeu que ela entortou, empenou, rachou, trincou, substitua Tá bom, esse recurso que eu fiz aqui foi para ilustrar para vocês todas essas dicas, tá bom? As pastilhas de freio eu não vou substituir, não foi esse o objetivo. Aliás, essas pastilhas de freio estão muito boas, tá? Aquela pastilha que eu mostrei para vocês aqui é da 400, ok? Não serve, tá bom? Vou montar aqui, acompanha aí. Observa se o fundo do parafuso aqui, o topo do parafuso aqui, ó, não pega no disco, ok? Tem que deixar esse espaço, a liberdade do disco aqui. Às vezes o cara põe o disco, o parafuso muito longo e quando termina de apertar o cavalete, ele pega no disco aqui, ele acaba pegando no disco, tá? E acha que é problema no freio, mas foi na fixação da pinça.
Bom, rapidinho eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Furou o pneu dianteiro, tirei a roda fora, o borracheiro consertou e ele vai colocar de volta. Tem segredo para pôr a roda? Tem segredo sim. O primeiro segredinho deles é o como chama aqui? Esse caracol, ok? Tá vendo esse ressalto aqui, ó? Aqui, esse ressalto, tem um outro ressalto na pinça aqui que você vai passar o dedo por dentro, tem um outro ressalto. Ressalto da pinça, ressalto do caracol. Eles ficam assim, ó, colados, um colado no outro assim, ok? Então ele vai fazer assim, vai dar batente aqui, ó, tá vendo? Vai dar batente aqui. Isso interfere justamente, diretamente no alinhamento do cabo do RPM. Senão ele acaba ficando assim, ó, e acaba estourando o seu cabo do RPM. Por isso que o cara fala assim, você vive quebrando sua cabeça. É você que deixa assim. Ok? Então você alinha aqui. Outra coisa é o seguinte, primeiro você aperta a porca 19. Primeiro é essa porca 19 que você aperta. Mas antes de você pôr ela, você precisa saber se essa arruela está no lugar, tá vendo? Essa arruela é uma arruela especial, ela fica exatamente no ponto aqui, tá vendo? Ela fica dentro do alojamento. Se tiver sem arruela aqui, você não consegue fazer o que eu vou acabar de fazer aqui, ó. Você vai apertar aqui, você vai pôr a porca aqui. Primeira coisa que você faz é pôr a porca, ok? Põe a porca e aperta a porca. Aperta a porca. Pode apertar a porca. Quando você apertar a porca, tá rodando o eixo? Tá. Tá. Então segura com uma 17 do outro lado. Ó, final. Ó, aqui tem uma chavezinha aqui, um negocinho onde você põe a 17, você que segura aqui, ó. Tá vendo? Aí você aperta a porca. Pode apertar a porca. Aperta bem a porca, tá? Pode apertar bem a porca aqui. Quando você apertar a porca aqui, eu apertei a porca, a roda, o conjunto da roda, o cubo e o rolamento já está alinhado com relação a esta bengala. Ou seja, o alinhamento da roda já está no lugar. A única coisa que falta você fazer agora é alinhar esta bengala. Tá vendo o fim desse pino aqui, ó? Você precisa alinhar o fim do pino aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixar ele alinhadinho. Às vezes até é necessário você dar uma empurradinha. Por quê? Porque você vai empurrar aqui, ó. Tá vendo? Para chegar aqui, ó. Chegar aqui. Aí você aperta primeiro essa. Você aperta primeiro esta. Certo? E aí depois você aperta essa. Essa vai ficar uma fresta aqui, tá vendo? Tá vendo essa frestinha aqui, ó? Que nada mais é a alicatada que esse mancal vai dar sobre o eixo. E aqui tem uma seta também, presta atenção, que aqui tem uma seta. E essa seta é pra cima, pra frente, ó, tá vendo? Essa seta é pra frente, tem uma seta aqui, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Bom, tem uma seta aqui, essa seta aponta pra lá. Essa seta aponta lá pra frente. Esse canal aqui é terrível, bicho. Isso aqui você tem que se virar pra você entender as coisas. Apertou aqui. Faceou aqui. A roda tá alinhada. Certo? A roda alinhada. Agora vamos colocar o óleo de freio lá e vamos baixar aí. Tá vendo isso, ó? Isso aqui é um estabilizante. Você empurra ele pra dentro assim, ó. Agora a gente vai colocar óleo. Pode empurrar ele pra dentro assim, ok? Certo? Pode usar o Varga DOT 4. Certo? Deixa o guidãozinho assim, ó, pra te dar nível. Óleo nele. Ok? E é só bombear. Mostra a pinça lá pra você. Aí agora encostou. Isso, agora abre e fecha.
Bom, esse é um vídeo para te ajudar com relação ao separo de pinça. Se você quiser um vídeozão completo sobre freios, escreve no comentário. Escreve no comentário que eu deixo tudo preparado para fazer um vídeozão de freios para você, tá? Esse foi um vídeo específico de alguns pontos do freio, tá bom? Nível, direitinho, cobriu aqui, ó, cobriu aqui, tá lindo, show de bola, não precisa deixar mais do que isso não, ok? O insuflador, certo? A tampa, não precisa apertar até sair sangue, ok? Acabou, certo? Freio nele. É isso. Roda livre, ok? Lógico, ela não fica 100% livre, tá, galera? Não fica 100% livre não, ela sempre fica pegando alguma coisinha. Alguma coisinha ela fica pegando, ela fica bem próxima, tá? Você vai perceber, principalmente duas pinças aqui, né? Duas pinças realmente são 4 pastilhas e elas ficam próximas, flertando com relação a pegar, mas até aí tudo bem. Mas se eu pegasse aqui e começasse muita força para girar, aí não, né? Aqui, ó, aí, vendo? Se a sua roda se virar aí assim, ó, é feita tanto para frente quanto para trás, ok? Para trás também é a mesma coisa, tá bom? É isso. Se a sua roda estiver livre, perfeito estado. Bom, aqui, esse freio aqui, ele tá como a maioria das CBs que você vai encontrar por aí. Existem alguns itens, algumas borrachinhas que estão faltando aqui. O guarda-pó no pino âncora, aqui no pino âncora vai o guarda-pozinho, aqui tem umas tampinhas. Mas, nada que te ofereça grandes riscos. Aqui, se sua moto não tiver com esses itens, fique tranquilo, dá para você utilizar a motoca. Vou fazer um videozão para você completamente sobre freio, se você pedir, lógico, no comentário, porque eu não vou fazer vídeo sem você pedir, né? Mostrando o passo a passo da montagem de todos os separos completos da pinça, tá bom? Esse vídeo foi para te mostrar essas dicas que eu mostrei para você. Gostou do vídeo? Que bom, bicho. Compartilhe com o pessoal. Deixa o like pro gordo, dá uma força aí, deixa o like, compartilha com os amigos, tá? Mostra o canal pros seus amiguinhos aí, pros seus parceiros, seus companheiros aí, tá bom? Dá uma força pro gordo, pro YouTube pegar meus vídeos e levar para outras pessoas e você conseguir manter o canal vivo, tá bom? Essas informações continuarem chegando até você. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência. Só mais uma coisa. Come as you are. Gostou do vídeo? Que bom! Se quiser retribuir, deixe seu like e se inscreva. Assim você ajudará o canal do Gordinho a chegar para mais pessoas. Come as you are.